Olá, pessoal. Estamos aqui, mais uma vez reunidos na nossa aula remota de matemática e hoje nós vamos trabalhar duas habilidades. A primeira é resolver problemas usando a média aritmética simples, certo? Nós vamos trabalhar com o quê? Com média aritmética simples. Vamos para o primeiro exemplo. Vamos dizer que um aluno, ele tirou 6 em uma prova. Tirou quanto? 6 em uma prova. Depois ele tirou 7. Depois ele tirou 8. Depois ele tirou quanto? 9. Qual foi a média desse aluno? Para mim saber a média, eu vou somar. Nós temos quantas notas aqui? 4. Vou somar as 4 notas. E vou dividir pela quantidade de nota de prova que ele fez, certo? Aqui eu vou somar 6 mais 7 mais 8 mais 9, dividido por, tem quanto? 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, nós vamos ter quanto? 7 e 6. Quanto é 7 mais 6? Vai ser 13. 13 com 8, 21. 21 com 9 vai dar quanto? 30. Então, vai ser 30 dividido por quanto? Por 4. Faça a continha aqui, dividir ao lado, para mim saber quanto é 30 dividido por 4. O 3 é menor que 4, então vai ser por 30. 4 vezes quanto para dar 30? 4 vezes 7. Tem um próximo, é exato, daí dá 28. Vou diminuir 8 para chegar em 10, 2, abaixo 1. Eu tomei emprestado. 2 em 1, 3, 3 menos 3, nada. Então, o 2 é menor que 4. Coloco o 0 aqui e a vírgula. 4 vezes quanto para dar 20? 5, né? Que vai dar exatamente quanto? 20. Então, 4 vezes 5, 20 que vai dar nada. Então, a média desse aluno vai ser quanto? 7,5, certo? Aqui nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu quero a média desses 9 números. Qual vai ser a média desses 9 números? Vou somar, né? Vou pegar aqui, ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Quantos números nós temos aqui? 9. Então, vai ser dividido por quanto? Por 9. Vamos somar. 2 e 1, 3. 3 e 3, 6. 6 e 4, 10. 10 e 5, 15. 15 com 6, 21. 21 com 7, 28. 28 com 8, 36. 36 com 9, vai dar quanto? 45. Então, 45 dividido por 9 vai ser quanto? 5, porque 5 vezes 9 é 45. Então, a média desses 9 números vai ser quanto? 5. Pessoal, vocês vão encontrar esse conteúdo no livro didático de vocês. Ele está distribuído em média aritmética, né, moda e mediana. Mas hoje nós só vamos ver o quê? Média aritmética, certo? É o conteúdo do livro de vocês na página 207, certo? Pessoal, outra habilidade que nós vamos trabalhar na atividade 9 é identificar as propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos. Nós vamos classificar os triângulos quanto às medidas dos lados e ângulos, certo? É um conteúdo muito importante que todas as séries vocês ver esse conteúdo, certo? Vocês têm que entender esse conteúdo, é um conteúdo muito importante. Primeiro eu vou explicar a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, certo? Os triângulos classificados quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, que é um triângulo acutângulo, quando os 3 ângulos internos são agudos, que são ângulos agudos menores que 90. E o que é um triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo reto, que mede quanto? 90 graus. Depois nós temos aqui um triângulo, é classificado como obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Quando ele tem um ângulo
que mede maior que 90 e menor que 180, certo? Agora eu vou explicar aqui a classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados, certo? Ó, se um triângulo tem uns 3 lados com medidas diferentes, nós falamos que esse triângulo é o quê? Escaleno. Escaleno, os 3 lados têm medida o quê? Diferente. Por exemplo, se aqui for 5, aqui vai ser 4, e aqui vai ser quanto? 3, certo? Tem que ter o quê? As 3 medidas o quê? Diferente. Depois nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. Se esse lado for 4, esse outro lado vai ser quanto? 4. Aí esse outro aqui pode ser diferente, certo? A medida o quê? Diferente. Então, tendo pelo menos 2 lados iguais ao quê? Isósceles. Depois nós temos o equilátero. O equilátero, ele tem o quê? Os 3 lados com mesma medida. Se eu falar aqui que aqui é 5, esse outro lado vai ser 5 e esse outro lado vai ser o quê? 5 centímetros. Uma coisinha também que eu gostaria de explicar para vocês, o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? 180, certo? Vamos aqui para o exemplo. Se na questão estiver falando assim, qual é a medida do ângulo X? Estiver pedindo para calcular a medida do ângulo X, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a medida desse ângulo. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar quanto? 180, não é isso? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, ó, X mais 30 mais 80 tem que dar igual a quanto? 180. X, 30 mais 80 vai dar quanto? 110, que vai ser igual a 180. Eu já expliquei para vocês que fica antes da igualdade é variável, que não tiver variável passa para o outro lado com o sinal o quê? Trocado. Então, x vai ser igual a 180 menos 110. 180 menos 110 é quanto? 70. Então, o ângulo X vai medir quanto? 70. Eu sei que X aqui vai ser quanto? 70. Se eu pegar 80 mais 70 mais 30, vai dar quanto? 180. Pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de explicar para vocês, as medidas dos ângulos internos de um triângulo equilátero. Eu expliquei para vocês que um triângulo equilátero, ele tem o quê? Os 3 lados com a mesma medida. Se ele tem os 3 lados com a mesma medida, os 3 ângulos também vai ter o quê? A mesma medida. Então, cada ângulo vai medir quanto? 60. Por quê, Lucinho? Cada ângulo vai medir 60 graus. Sabe por quê? Que a soma dos 3 tem que dar quanto, né? 180? E 180 dividido por 3 vai dar quanto? 60. Então, em um triângulo equilátero, as medidas dos ângulos vai medir quanto? 60. São todas o quê? Iguais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e um beijo para todos. E até a próxima.